Você sabia que o nosso Sol é, na verdade, verde? Ok, estou brincando. Na realidade, ele é de todas as cores que você possa imaginar ao mesmo tempo. Espere, o quê? Sei que parece uma piada, mas estou falando sério. Não dá para perceber? De fato, nosso Sol contém absolutamente todas as ondas do espectro de luz. Ele é simultaneamente vermelho, azul, verde e amarelo. Você escolhe. De onde você acha que vem o arco-íris? Quando a luz do Sol é refletida pelas gotículas de água no ar, ela se divide em várias ondas coloridas que podemos ver individualmente. E quando elas estão todas juntas, vemos um raio de luz branca. Nossos olhos não conseguem perceber o conceito de todas as cores ao mesmo tempo, portanto, a combinação delas parece branca para nós. Espere, você pode dizer, por que branco? O Sol não é amarelo? Sim, ele também é amarelo, mas por favor não fique olhando para o Sol só para ter certeza. Ele parece branco quando o vemos da Estação Espacial Internacional. Essa é a cor real do Sol, como nossos olhos a percebem. O Sol adquire uma tonalidade amarela quando seus raios são dispersos na atmosfera da Terra. Nossa atmosfera não permite que os raios azuis do espectro passem facilmente. Mas e os vermelhos? Claro, por que não? Por sinal, é por isso que o céu parece azul para nós. A atmosfera espalha a cor azul por toda a parte. Durante o nascer e o pôr do sol, as ondas azuis curtas são refletidas, mas as vermelhas longas nos alcançam perfeitamente. É por isso que vemos o pôr do sol como rosa, laranja ou vermelho. Mas o que aconteceria se o sol tivesse uma cor diferente? Para responder a essa pergunta, vamos repetir rapidamente o que aprendemos. Primeiro, o Sol tem todo o espectro de cores em seu interior. Segundo, nossa atmosfera é do tipo raios azuis? Não. Raios vermelhos? A qualquer momento. Portanto, você provavelmente já adivinhou o que aconteceria se o Sol fosse, digamos, vermelho. O mundo inteiro ficaria parecido com o que acontece durante o pôr do Sol. Nada mal, né? Não precisaríamos nem esperar o anoitecer para admirar o céu escarlate. Água laranja e uma lua vermelha brilhante. Sim, seria mais escuro do que estamos acostumados, mas ainda assim nada mal. Por sinal, um dia o Sol realmente ficará vermelho. Quando sua vida chegar ao fim, ele se expandirá e gradualmente se transformará em uma gigante vermelha antes de finalmente se extinguir. Mas, isso não será muito divertido para nós, então vamos torcer para não estarmos por perto para ver esse momento. Eu sei que eu não estarei. Tenho uma festa para ir. Ok, e se o Sol fosse verde? Bom, a verdade é que o Sol é verde. Aqui está o seu diálogo. Espere, está brincando comigo? Você não acabou de dizer que ele é branco? Por sinal, muito bem em perguntar isso. Não exatamente, amigo. O Sol apenas parece branco, mas tecnicamente ele tem uma temperatura de cerca de 5.500 graus Celsius, e o comprimento de onda máximo do espectro do Sol corresponde à tonalidade verde-azulada. Mas para ter certeza de que o Sol é verde, precisamos abafar o restante do espectro visível. Assim, nossa atmosfera deixará passar uma cor verde pura. E o que acontecerá então? Bom, tudo será verde, e tudo também se tornará um pouco mais escuro. Convenhamos, não é fácil ser verde. Muito bem, vamos em frente. Agora vamos pintar o Sol de azul. Estrelas azuis de fato existem. Elas são chamadas de gigantes azuis. Felizmente, nosso Sol não é uma delas. Por que felizmente? Bom, porque se ela fosse uma gigante azul, seria uma estrela jovem, bonita, inimaginavelmente grande e muito, muito quente. Veja, nossa lógica vermelho é quente, azul é frio não se aplica às estrelas. As estrelas mais quentes são brancas e azuis, e as mais frias são amarelas e vermelhas. Sim, o nosso Sol é realmente muito frio, comparado a outras estrelas. Agora pegue a temperatura média de sua cidade e multiplique-a por centenas de milhares. Sim, estamos lutando contra o aquecimento global aqui, mas e as queimadas globais? Não, obrigado, gigantes azuis. De qualquer forma, vamos imaginar que o Sol ficasse azul. Como veríamos o mundo? Surpreendentemente, nada mudaria. Lembra que eu disse que a atmosfera dispersa a luz azul? É por isso que, nesse caso, tudo permaneceria quase o mesmo. Talvez o céu ficasse mais azul, mas não veríamos muita diferença. E, finalmente, a opção mais sombria, trocadilho intencional. E se o nosso Sol ficasse preto? Faça um estoque de lâmpadas e velas, porque não haverá mais luz. As pessoas usam eletricidade em todo o mundo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Também não podemos mais ver a Lua, afinal, só podemos observá-la hoje em dia porque os raios do Sol são refletidos nela. Agora, a única coisa que ainda temos para iluminar nossas noites são as estrelas. Mas elas não nos ajudam muito.
Ainda bem que esse cenário é totalmente irreal e não existem estrelas negras, certo? Bom, sim, não existem estrelas negras. Ainda assim, o nosso Sol acabará se tornando completamente negro um dia. E não estou me referindo a um buraco negro, estou falando de anãs negras. Você provavelmente já ouviu falar de anãs brancas, talvez até de 7 anãs. Quando uma estrela como o nosso Sol está prestes a terminar sua vida, ela se expande e se transforma em uma gigante vermelha. E então, perdendo gradualmente suas camadas superiores, ela se transforma em anãs brancas. Como elas não produzem mais combustível, esfriam lentamente. Tudo o que resta é um pequeno núcleo, vivendo sua vida e brilhando intensamente. E quando a estrela esfria completamente, certo, ela se transforma em uma anã negra. Mas você provavelmente nunca ouviu falar delas. Por quê? Porque, surpresa, elas não existem. E não, eu não estava mentindo. O fato é que uma estrela precisa de cerca de 1 quatrilhão de anos para se transformar em uma anã negra. E o nosso universo ainda é um bebê, tem apenas cerca de 14 bilhões de anos. Portanto, nenhuma estrela chegou a esse estágio ainda. Mesmo a mais antiga delas ainda emite um pouco de luz. É por isso que as estrelas negras são apenas uma teoria. E é improvável que algum dia vejamos uma estrela assim. Mas lembre-se do famoso ditado: as estrelas que vemos à noite já são fantasmas porque sua luz chegou até nós somente agora. Isso é um mito. Todas elas ainda estão vivas. Isso é um mito. Por que eu estou lhe contando tudo isso? Vamos imaginar que o nosso Sol se transformasse em uma anã negra. Todo o sistema solar ficaria imediatamente mergulhado na escuridão absoluta. Também seria terrivelmente frio. A Lua sairia de sua órbita e se chocaria com a Terra. Espere, não. Vamos ignorar esse momento e supor que ainda estamos vivos. Felizmente não congelaríamos instantaneamente, como você poderia pensar. O núcleo da Terra tem sua própria temperatura, mais de 5.000 graus Celsius. Mas as temperaturas na superfície do planeta ainda assim cairiam imediatamente para 0 grau. O núcleo esfriaria gradualmente. A cada 2 meses, sua temperatura cairia 2 vezes. Em apenas 2 meses, a temperatura da superfície da Terra seria de 123 graus negativos. E em um ano chegaria a 270 graus negativos. A maioria das plantas desapareceria rapidamente, não por causa do frio, mas por causa da falta de fotossíntese. Outras viveriam um pouco mais graças ao oxigênio que ainda restaria na atmosfera. E, curiosamente, as árvores sobreviveriam por muito tempo. Elas têm um metabolismo lento e obtêm açúcar do solo. A camada superior dos oceanos congelaria muito rapidamente. Felizmente, essa espessa crosta de gelo isolaria as águas profundas, de modo que o oceano inteiro não congelaria por algum tempo. As criaturas marinhas estariam se saindo muito bem. Elas já existiam muito antes de nós e já estão acostumadas a mudanças loucas de temperatura, a falta de oxigênio e de alimentos, a pressões enormes e a outras alegrias da vida no fundo do mar. E quanto a nós, humanos? Em primeiro lugar, começaríamos a ficar doentes. Sem a vitamina D, as pessoas enfrentariam um grande número de problemas de saúde diferentes. Além disso, nosso corpo precisa da luz solar para produzir melatonina. Essa melatonina nos ajuda a entender quando devemos ir para a cama e acordar. Se as pessoas não tivessem esse hormônio, seus corpos ficariam muito confusos e não entenderiam se precisavam dormir ou não. Isso significaria insônia para muitas pessoas, mas ainda assim conseguiríamos sobreviver. Teríamos 2 opções: construir submarinos gigantes e descer até as profundezas do oceano, mais perto do núcleo da Terra, ou permanecer na superfície, vivendo nossas vidas em algum local onde tivéssemos fontes de energia geotérmica, na Islândia, por exemplo. Também poderíamos nos estabelecer perto de vulcões. O calor deles seria suficiente para nos aquecer por um longo tempo. Nossa visão se adaptaria à escuridão, mas em algum momento ela atingiria seu limite máximo. Portanto, precisaríamos nos acostumar a viver na escuridão total. Mas quem sabe, talvez nos adaptássemos a essa vida também. Qual opção você prefere? Viver no fundo do oceano em um submarino ou na superfície perto de vulcões? De onde estamos, o Sol parece tão calmo e pacífico. Mas assim como os seres humanos e basicamente todo o mundo vivo, o Sol tem suas próprias fases quando está mais ou menos ativo. Só que as consequências são muito maiores e mais caóticas quando ele se torna hiperativo. Vamos aumentar o zoom para ver o que está acontecendo lá em cima. Então, uma das maneiras de medir a atividade da nossa estrela é contar as manchas solares em sua superfície. Se trata de manchas escuras que se formam quando o campo magnético do Sol fica todo emaranhado.
É simples, quanto mais manchas solares, mais ativo está o nosso Sol. E parece que o Sol anda se divertindo muito nos últimos tempos. O número de manchas solares que os cientistas observaram é o maior em quase 21 anos. Em junho, 163 manchas apareceram na superfície do Sol. A última vez que tivemos tantas manchas escuras no Sol foi em setembro de 2002, quando havia 187 delas. Parece que essa festa caótica está se aproximando de seu pico, e isso é algo que chamamos de máximo solar. Como tudo isso acontece? O campo magnético do Sol é forte e organizado em algum ponto. Mas, como dissemos, às vezes chega o momento em que ele acaba emaranhando como uma bola de elásticos que estão enrolados com muita força. Isso também significa que o plasma está subindo da superfície, formando loops e causando uma bagunça na forma de erupções solares e algo que chamamos de ejeção de massa coronal, ou EMC. É quando o plasma na atmosfera superior do Sol, chamada de corona, enlouquece e explode com muita força. Então, em algum momento, essa bola se quebra e completamente vira e transforma o Polo Sul em Polo Norte e vice-versa. Tudo isso acontece praticamente a cada 11 anos. Portanto, quando o Sol entra nessa fase e se torna muito ativo, ele dispara bolhas quentes de plasma, forma manchas escuras tão grandes quanto planetas e libera poderosas erupções de energia e radiação. Algo fascinante acontece quando o Sol se torna mais ativo. Esse fenômeno se chama cachoeira de plasma, ou proeminência da coroa polar. É como uma mini erupção que começa no Sol e parece tentar escapar, mas o campo magnético solar a puxa de volta antes que possa escapar para o espaço. E essa cachoeira de plasma é realmente espetacular. Ela chega a 100 mil quilômetros acima da superfície. É como se você empilhasse 8 terras uma em cima da outra. Depois, há algo chamado de vórtice polar. É como um gigantesco halo de plasma que gira muito rápido em torno do polo norte do Sol. Esse vórtice acontece quando um grande tentáculo de plasma se rompe e cai de volta para a superfície, semelhante à formação de uma cachoeira de plasma. Os cientistas não sabem por que esse plasma permanece acima da superfície do Sol por tanto tempo. E um dos exemplos interessantes de EMCs foi uma ejeção gigante em forma de borboleta em março deste ano. Ela adquiriu essa forma tão incomum porque explodiu no lado do Sol que não podíamos ver, de modo que era impossível medir totalmente a sua força. Felizmente, essa explosão não veio em nossa direção, mas pode ter atingido um pouco Mercúrio, e é possível que tenha arrastado um pouco de poeira e gás, já que Mercúrio tem um campo magnético fraco. Tudo isso parece legal na teoria, mas não é uma boa notícia para nós. Por causa disso, podemos experimentar tempestades solares mais intensas, que podem novamente levar a tempestades geomagnéticas na Terra. E essas tempestades não soam apenas alarmantes, elas de fato o são. Elas criam o caos e perturbam o campo magnético do nosso planeta. É verdade que as tempestades geomagnéticas podem gerar belas auroras boreais, mas todos nós preferimos apreciar belezas como a aurora boreal em condições normais ou simplesmente assistir a um bom e velho pôr do sol sobre o oceano. Não é que todas as tempestades solares necessariamente atinjam a Terra, mesmo que haja mais delas. Para atingir nosso planeta, elas precisam estar apontadas na direção certa no momento certo. Mas se isso acontecer, a tempestade pode ionizar a atmosfera superior e adeus nossas comunicações. Ela pode causar apagões temporários em sistemas como GPS e rádio. Isso não é necessariamente um grande problema por si só, mas pode ser muito perigoso se acontecer na hora errada, como durante um tsunami ou um terremoto. As tempestades também podem danificar a infraestrutura elétrica, como linhas de trem e redes de energia. Se você estiver em um avião nesse momento, pode ser exposto a níveis mais altos de radiação. Ainda não está claro quanto isso será perigoso para você, mas pode ser um problema sério para os astronautas no espaço. Quando as tempestades solares interferem no campo magnético, a migração de alguns animais pode ser afetada, como tartarugas marinhas, baleias e pássaros. Como as coisas no reino animal funcionam, em sua maioria na ordem natural, quem sabe como esses animais passam por essas mudanças ou até mesmo sobrevivem a elas. E quando o Sol está no máximo de sua atividade, os satélites no espaço também têm problemas. Atualmente temos mais satélites no espaço do que nunca, e quando a atmosfera superior se torna mais densa devido a todas essas mudanças, pode acabar empurrando os satélites em diferentes direções. Eles podem colidir uns com os outros, ou alguns podem até cair na Terra, o que, novamente, só é legal em filmes com super-heróis que conseguem lidar com essas coisas com relativa facilidade.
Com sorte, evitaremos uma tempestade solar de grandes proporções como o evento Carrington. A história foi semelhante. Em agosto de 1989, astrônomos de todo o mundo observaram como o número de manchas solares estava ficando cada vez maior. Um homem chamado Richard Carrington estava entre eles. No início de setembro, ele estava desenhando as manchas solares quando de repente foi cegado por um flash de luz. Durou cerca de 5 minutos, mas foi espetacular. Mais tarde, ele o descreveu como um clarão de luz branca. Era uma ejeção de massa coronal muito forte e em apenas 17 horas e 6 minutos, essa tempestade atravessou o longo caminho entre o Sol e o nosso planeta natal e liberou sua força sobre nós, embora isso normalmente leve dias. E quando essa tempestade começou, máquinas de telégrafo em todo o mundo soltaram faíscas, operadores levaram choques elétricos e o papel até pegou fogo. As pessoas ficaram realmente assustadas e confusas porque nunca tinham visto um céu tão brilhante antes. Algumas até pensaram que era o fim do mundo. No dia seguinte, telegrafistas ainda não conseguiam trabalhar adequadamente porque a atmosfera da Terra ainda estava carregada. Eles até conseguiram enviar mensagens usando a corrente auroral em vez de eletricidade comum. Mas ela também trouxe algo incrível: auroras deslumbrantes no céu. Quem estava no Havaí ou em Cuba pôde ver as belas auroras boreais, enquanto quem estava no Chile pôde ver auroras austrais. Tudo isso está aumentando lentamente, mas de forma constante. Veja as erupções solares, por exemplo. Elas são poderosas explosões de energia do Sol. Em 2022, houve 5 vezes mais dessas erupções em comparação com o ano anterior. Além disso, as grandes erupções de classe X também estão ficando mais fortes e mais comuns do que antes. E isso pode ser muito mais extremo do que se pensava. Além disso, é provável que comece um pouco antes do previsto. Inicialmente, os cientistas pensaram que o pico ocorreria em 2025, mas parece que ele pode ocorrer até mesmo no final de 2023. Não podemos nos proteger completamente caso uma tempestade solar nos atinja diretamente, mas ainda podemos fazer algumas coisas, como planos de aterramento, ajuste das trajetórias dos satélites no espaço e tentar garantir que a infraestrutura. Era dia 2 de setembro de 1859. As pessoas em toda a Europa e América do Norte acordaram à noite, confusas e ainda cansadas. Elas tinham certeza de que já era de manhã. Estava tão claro lá fora, mas quando olharam pelas janelas, descobriram que não era a luz do sol. O céu estava iluminado por incontáveis auroras intensas, vermelhas, verdes e roxas. E tão brilhantes que era possível ler um livro tão facilmente quanto durante a tarde. As auroras apareceram até mesmo em regiões onde nunca haviam sido vistas antes, como Cuba, Bahamas, Jamaica e Havaí. Não eram apenas os efeitos visuais incríveis que impressionavam e horrorizavam as pessoas. Os equipamentos de maior alta tecnologia da época, os fios de telegrafia, entraram em curto na Europa e nos Estados Unidos. Faíscas voavam dos dispositivos e muitas pessoas que os operavam sofreram choques elétricos. Os papéis nos escritórios de telegrafia pegaram fogo. Todas as máquinas foram desconectadas imediatamente de suas baterias. E elas, mesmo assim, continuaram enviando mensagens. Os incêndios provocados por curtos-circuitos espalharam-se por grandes áreas. As luzes coloridas continuavam dançando nas alturas. Tudo isso causou pânico e confusão total. Os habitantes da Terra nunca tinham visto nem passado por nada parecido antes. Naquela época, poucas pessoas sabiam que o Sol era o culpado por esse caos. Uma delas era o astrônomo inglês Richard Carrington. Por volta das 11 horas da manhã do dia 1º de setembro, o homem estava parado ao lado do telescópio em seu observatório particular. Ele estava observando as manchas solares na superfície do Sol. De repente, surgiram 2 manchas de luz branca intensa. Elas pareciam tão brilhantes quanto a luz solar direta. Naquele momento, o astrônomo não sabia da terrível comoção que essas chamas causariam. Mais tarde ficou claro que o Sol havia produzido uma tempestade geomagnética épica que voa em direção à camada protetora do nosso planeta, onde, após ondas de partículas carregadas, se chocaram contra a atmosfera terrestre. O campo magnético do planeta não era forte o suficiente para detê-las. Ele cedeu e a tempestade atingiu a Terra, causando estragos. Esse fenômeno recebeu o nome de Evento Carrington.
Até agora, foi a pior tempestade solar já registrada. Ainda bem que aconteceu quando as pessoas não tinham tecnologias avançadas e não eram tão vulneráveis à fúria geomagnética do Sol. A tempestade solar de 1859 foi 3 vezes mais forte do que a que aconteceu no dia 13 de março de 1989. 3 dias antes de começar, os astrônomos observaram uma erupção enorme na superfície do astro-rei. Em poucos minutos, uma nuvem de gás de 1 bilhão de toneladas foi lançada para longe da estrela. Ela veio direto para o nosso planeta a uma velocidade de milhões de quilômetros por hora. Na segunda-feira, dia 12, a enorme massa de plasma solar atingiu o campo magnético da Terra. Esta tempestade foi tão violenta que proporcionou auroras espetaculares e criou correntes elétricas subterrâneas sob a América do Norte. Elas devem ter encontrado algumas vulnerabilidades na rede elétrica de Quebec, Canadá. Em menos de 3 minutos, toda a cidade ficou sem energia. Milhões de pessoas ficaram nas ruas escuras como breu, em edifícios sem luz e presas em elevadores. Acordaram com as casas geladas, sem poder preparar o café da manhã. Nas 12 horas seguintes de apagão, empresas, aeroportos e escolas fecharam, assim como o metrô de Montreal. Nos Estados Unidos, centenas de redes elétricas começaram a ter problemas minutos depois que a tempestade atingiu a superfície da Terra. Felizmente, nenhum desses problemas levou a um apagão. A tempestade foi forte o suficiente para interromper os sistemas de comunicação via satélite e sinais de rádio. Alguns satélites espaciais ficaram fora de controle por algumas horas. Muitos deles tiveram problemas misteriosos que desapareceram assim que a tempestade começou a diminuir. Nenhum jornal mencionou isso, mas em 2012, a Terra escapou por pouco de ser atingida por uma tempestade solar extrema, a mais intensa dos últimos 150 anos. No dia 23 de julho, os astrônomos do Centro de Previsão do Tempo Espacial, no Colorado, avistaram 2 nuvens de partículas energéticas. Elas foram ejetadas da superfície do Sol e dispararam para o espaço. Apenas 19 horas depois, passaram rapidamente pelo local onde nosso planeta estava. Se a erupção solar tivesse ocorrido vários dias antes, a Terra teria acabado na linha de fogo. Então, o que aconteceria se uma tempestade solar tão forte quanto o icônico evento Carrington acontecesse hoje em dia? Que danos ele causaria? Nossa vida voltaria aos trilhos após um desastre desses? Antes de descobrir as respostas para essas perguntas, vamos descobrir o que é uma tempestade solar. O Sol é uma gigantesca bola de gases fundidos em constante mutação. De vez em quando expele rajadas de energia, as erupções solares. Elas geralmente andam de mãos dadas com algo chamado ejeções de massa coronal, que são bolhas gigantes de gás ionizado que podem acelerar até mais de 966 km por segundo. As erupções vulcânicas mais fortes não são nada em comparação com as solares, que liberam 10 milhões de vezes mais energia. Em poucos minutos, uma delas pode soltar bilhões de toneladas de partículas carregadas. Também são incrivelmente quentes, com temperaturas atingindo vários milhões de graus Celsius. Os astrônomos acreditam que tais explosões de radiação solar acontecem quando o campo magnético do Sol fica torcido em algumas regiões. Em um momento, toda a energia reprimida é liberada. A estrela envia luz e partículas, principalmente elétrons e prótons. A maioria das erupções solares dura minutos, mas algumas continuam por horas. Os cientistas as classificam de acordo com a intensidade com que brilham nos raios X. Você provavelmente não verá as menores explosões se não tiver um equipamento especial. As médias levam a apagões das ondas de rádio nos polos, mas nada muito sério. Mas são as erupções de classe X, com as quais as pessoas deveriam se preocupar. Elas causam as tempestades solares mais fortes e duradouras. Quando as pessoas pensam no perigo que pode vir do espaço, a maioria imagina um asteroide se aproximando, como aquele que exterminou os dinossauros. Porém, aparentemente deveríamos nos preocupar muito mais com o nosso bom e velho Sol. Uma tempestade solar super forte em direção à Terra não acontecerá de imediato. Primeiro haverá luz solar de alta energia, principalmente raios ultravioleta e raios X. Eles irão ionizar a atmosfera superior do nosso planeta e bagunçar a comunicação via rádio. Depois disso, uma tempestade de radiação atingirá a Terra. E, finalmente, vários dias depois, uma nuvem gigantesca de partículas solares carregadas chegará à nossa atmosfera. Estas irão interagir com o campo magnético do planeta e causar estragos em todo o mundo. Se uma tempestade solar intensa acontecesse hoje em dia, ela começaria interrompendo o sinal GPS e desligando os satélites.
Se algum astronauta estivesse caminhando no espaço naquele momento, teria apenas alguns minutos após o primeiro flash de luz para encontrar abrigo. Sua espaçonave provavelmente seria devidamente protegida e segura o suficiente. O principal desafio seria entrar nela a tempo. Depois, a tempestade continuará a interferir nas comunicações via satélite. É por isso que muitas de suas atividades diárias, desde ligar para os amigos até pagar com cartão de crédito, estariam em risco. Mas uma das piores consequências seria relacionada com as redes de energia. Picos causados pelas partículas vindas do Sol danificariam transformadores gigantes. Eles levam anos para ser substituídos, especialmente se centenas ou mesmo milhares forem destruídos. Em alguns lugares, a falha de uma rede elétrica faria com que outras entrassem em colapso também, criando um efeito dominó. Imagine viver sem eletricidade por um dia, um mês, um ano. Sem luz, computadores, sem telefones, sistemas de abastecimento de água sem funcionar, sem comida nos supermercados. Além disso, sem eletricidade seria quase impossível restabelecer as redes de energia, já fora de operação. Uma tempestade solar muito forte custaria à humanidade de 1 trilhão a 2 trilhões de dólares. Isso apenas durante o primeiro ano depois de acontecer. O mundo levaria mais 4 a 10 para se recuperar. Os danos a todos os tipos de satélites sozinhos chegariam a 70 bilhões de dólares. Sob majestosas auroras, as pessoas teriam que se acostumar a um estilo de vida novo e dramaticamente diferente. Sem dúvida, teríamos algum tipo de aviso. Equipamentos modernos em todo o mundo no espaço não param de olhar para o Sol nem por um segundo. Depois que uma forte tempestade solar acontecesse, as pessoas teriam algum tempo para se preparar, algo entre várias horas e alguns dias. E se os transformadores fossem desligados a tempo, as consequências não seriam tão dramáticas. Agora, as notícias a seguir podem parecer assustadoras. Existem também supererupções. Em comparação com elas, as explosões de radiação do nosso Sol são coisa pequena. As supererupções ocorrem principalmente entre estrelas jovens e ativas. Em 2016, os astrônomos viram esse fenômeno. Uma estrela a 1.500 anos-luz de distância da Terra produziu uma erupção que foi 10 bilhões de vezes mais forte do que qualquer uma das que já explodiram do nosso Sol. Isso não significa que estamos seguros aqui na Terra. Até mesmo o nosso Sol, de meia-idade, sabe como produzir supererupções. Mas embora as estrelas jovens possam tê-las uma vez por semana, ou até com mais frequência, para o Sol isso é uma vez a cada alguns milhares de anos. Ainda assim, se as pessoas não descobrirem como proteger o planeta, basta uma supererupção para destruir nossa camada de ozônio e acabar com a vida por aqui.